Primeiro explica um pouquinho o que são esses documentos e se a pessoa pode tirar esses documentos fora, mesmo estando fora de Portugal. Funciona. Então, o NIF é o número de identificação fiscal, ele corresponde ao CPF do Brasil. Você pode tirar estando fora de Portugal, não tem problema por procuração, isso é possível. E para tudo aqui em Portugal você vai precisar desse NIF. Inclusive crianças, para fazer matrícula em escola, eles exigem que você tenha esse NIF. Então, é um dos primeiros documentos quando a pessoa tem um projeto de vir para Portugal para estudar, o que quer que seja, que é necessário fazer é tirar esse número de identificação fiscal junto à autoridade tributária daqui. O NIS é o número de identificação da Segurança Social. O NIS também é possível ser tirado mesmo não estando aqui, só que ele já é um número, como o próprio nome fala, que é para a relação da Segurança Social, que normalmente é mais exigido para quem está no mercado de trabalho. Então, você quando vai abrir uma atividade para ser um trabalhador independente e emitir recibo verde, você vai precisar do NIS. Se você vai ser contratado por uma empresa, você vai precisar do NIS. Então, são 2 documentos importantes se você tem esse projeto, de ter também. E quem tem competência para tirar isso para você, caso você esteja no Brasil e queira tirar esses documentos em Portugal? São documentos, o NIS não necessita nenhum tipo de representação, mas o NIF, você precisa de um representante fiscal, alguém que se responsabilize por fazer chegar os comunicados das finanças para você. Então, se você não é residente aqui, você vai precisar dessa representação fiscal. Quem pode ser? Se você tiver um parente próximo que queira ser esse representante, ele pode fazer, mas para fins de representação como contratação, somente advogados e contabilistas estão habilitados. Que é bem diferente do que a gente vê hoje em dia, né? Tá. E assim, Ana, o que você considera o maior erro das pessoas ao planejarem vir morar em Portugal? Eu falo sempre, a gente falou algumas vezes em outras vezes que eu tive aqui com você, a falta de planejamento financeiro é o principal. Subestimar, em Portugal a vida é mais barata, não sei se você não precisa de tanto para viver bem, isso em termos. Você tem que considerar a questão habitacional, que eu falo sempre que é um problema grave. Lugar para morar nas grandes cidades, Lisboa, Porto, é tarefa praticamente impossível. Então, eu penso, para um projeto de imigração funcionar, tem que ter uma reserva de pelo menos 1 ano a 2 anos, de você conseguir ficar com uma reserva financeira confortável, que te dê tranquilidade de pelo menos garantir um lugar onde você possa viver. E viver, se você vem com família, pensar nisso aumentando pelo número de pessoas da sua família. Essa é uma grande... É um ponto que as pessoas subestimam, vão aplicar para visto. Alguns vistos não existem contrato de locação, de arrendamento. Aí fazem uma reserva de 30 dias num Airbnb, em alguma coisa assim, e chegam aqui, a realidade é que não tem lugar para ficar no preço que a pessoa consegue pagar. Os valores são muito caros. A gente hoje tem Lisboa como uma das capitais mais caras da Europa para se viver. É o metro quadrado mais caro. E fica todo mundo querendo os grandes centros, que é onde estão as oportunidades de trabalho. E isso dificulta muito. E quando eu falo grande centro, a gente tem que pensar, por exemplo, Algarve. Algarve, que nem era considerado assim, né? Um lugar tão visado, era de férias, de verão. Hoje em dia, em qualquer época do ano, no Algarve, é uma tarefa muito difícil encontrar um lugar para morar. Eu acho que as pessoas não têm essa percepção. Explica um pouquinho mais sobre como é chegar aqui em Portugal. Você falou, muita gente vem, arrenda um Airbnb, algo temporário, e depois vai à luta aí atrás de apartamentos. Existe uma diferença gigantesca entre Brasil e Portugal, né? Mesmo falando de Rio de Janeiro, por exemplo, você olha lá, vai numa imobiliária, existe ali uma gama de imóveis que estão disponíveis para você alugar e tal. Portugal não é bem assim, né? Explica um pouquinho dessa realidade atual aqui. Não, tem muito mais gente querendo do que imóveis, né, no mercado, disponíveis para serem arrendados, alugados. Então, o que acontece é uma corrida para quem dá mais. Muitas vezes, o anúncio de um determinado imóvel
um T2, que a gente chama, um 2 quartos aqui, por um valor, sei lá, 1.200 euros, vamos dizer assim, as pessoas já começam a visitar e se interessam, tem fila na porta para visitar e entregar documentos numa proposta de locação. E se a pessoa realmente está muito interessada, não é raro ela oferecer mais do que está sendo pedido. Então, se o valor é 1.200 euros, a pessoa, eu dou 1.300. E aí começa um leilão. Sem contar com a quantidade de aluguéis de garantia para aquela locação. Diferente do Brasil, a gente aqui pode, nos contratos de locação, ter mais de uma garantia pedidas, né, para o dono do imóvel, proprietário. E muitas vezes eles pedem calção, fiador, e depósitos antecipados de locação, que chegam, eu tenho visto recorrente aqui, lidado com contratos de arrendamento aqui, de 1 ano de pagamento antecipado. Então, você precisa ter esse dinheiro primeiro para dar na frente e garantir que você vai ficar com aquele imóvel. É uma corrida pelo ouro. Quando aparece imóvel, ele nem chega a ser anunciado. Muitas vezes ele é alugado dentro das pessoas que já vivem por perto, que conhecem. Sim. Não adianta pegar, eu soube que o site Idealista, eu soube que o site tal tem ali os imóveis e tal, eu tenho o telefone. E aí eu vejo que muita gente fica ligando, correndo atrás, sem nem mesmo conhecer. Ninguém atende. Ninguém te atende. Aí, quando atende, eles falam ou que já não tem mais espaço para visita, porque já tem tanta gente para ver que não vão mais receber ninguém, porque sabem que vão alugar. Ou então eles falam, olha, tá aberto para visita na quinta-feira, de 10 da manhã a meio-dia. E quando você chega lá, você tem uma fila de 20 pessoas. Então, é assim, eu nunca vi isso. É bem complexo, né? É bem complexo se deparar com essa realidade, porque eu acho que é muito diferente do que a gente vive no Brasil, né? E é uma questão que você tocou, que eu acho importante, que é o planejamento financeiro, porque a gente sabe que sim, planejamento emocional é muito importante e tudo, mas eu acho que assim, o financeiro, o emocional ele pode estar super preparado, mas se o financeiro não tiver, ele vai acabar com o emocional. Sim. Entendeu? Eu vejo muito dessa maneira. Eu acho que, assim, não que só ter o dinheiro vá segurar o imigrante, vai fazer com que ele fique em frente tudo. Mas eu acho que o financeiro pesa demais. Porque no momento que há uma crise financeira ali, você tem que, calcular demais, aquilo afeta suas relações, afeta onde você vai viver, o que você vai fazer. E é uma cascata, né? Mesmo com planejamento, a gente já conversou antes, mesmo com planejamento, você vê rapidamente num processo de mudança, você vai montar uma casa, colocar o mínimo de coisas ali, a sua poupança vai rápido, né? Muito rápido. Não há IKEA que segure. Então, você tem que pensar mesmo. Em cada 10 euros, em cada 20 euros. E o que eu vejo, né? A família, o casal, tem que estar muito em sintonia, né? Você, que é advogada de imigração e também atua na área de família, você vê esse movimento, assim, de muitos divórcios num processo de imigração de casais? Acontece. E aí os problemas vão piorando, porque começa Ladeira se abaixo. um vai voltar para o Brasil, se tem filho, ou como que vai ficar, volta todo mundo, fica aqui. Então, nos processos de divórcio que eu atuo aqui, quando existe essa questão de definir onde que a família vai ficar é um ponto sensível. E eu acho que também esse ponto de muitas experiências novas, às vezes nem todo mundo está preparado, né, para vivenciar isso. Sim, lidar com isso tudo. Casamento não é fácil em lugar nenhum. Com uma mudança no meio, com um filho, todos os ingredientes. Joga ali no caldeirão da maravilha. Para não funcionar. Pois é, e principalmente assim também de comparação, né? Acho que quando a gente sai, a gente compara muito. Nossa, eu saí da minha casa, eu tinha o meu conforto, eu tinha XY, isso acontece com muita gente. E aí isso acaba afetando o relacionamento em casal, né? Sim, tem que estar todo mundo com essa mesma mentalidade de mudanças, de estar sabendo que aquela situação de vida no Brasil era uma. E aí eu tô falando, sempre falo isso, não tô falando para quem vive uma vida difícil, eu tô falando mesmo pessoas que têm uma vida e que possam viver com segurança financeira, essa mudança, ela é difícil para todo mundo. Sim.